Fala, Fogão! Salomão Kalou finalmente fez a estreia dele com a camisa do Botafogo. E sinceramente, a primeira impressão deixada foi positiva. A torcida, de modo geral, gostou da participação dele na partida, inclusive reconhecendo que pela falta de ritmo, ele ainda tem muito a crescer. E isso, claro, é verdade. O Kalou ficou muitos meses sem atuar, sem jogar uma partida oficial, só fazendo condicionamento físico com personal trainer, e tudo isso influencia o ritmo de jogo, como o cara vai se comportar dentro de uma partida, enfim, influencia a parte técnica, tática, física. À medida que o Kalou for jogando, a gente pode esperar cada vez mais um jogador que tem um alto grau de qualidade fazendo a diferença dentro de campo. Mas já nessa primeira partida, o Kalou teve 3 boas participações. As 2 grandes jogadas do time do Botafogo, inclusive nessa partida diante do Curitiba, o Kalou esteve envolvido. Na primeira, foi dele a tabela rápida, o passe rápido para o Kevin chegar na linha de fundo. É ótimo isso, um jogador que consegue enxergar o espaço antes mesmo da bola chegar nele. Isso aí é fundamental no futebol moderno. Tem menos espaços, é mais compactado. Tudo bem que o time do Botafogo erra na compactação e dá espaço pra cacete, né? Mas às vezes o Botafogo não faz parte desse futebol moderno ainda. A gente acredita que a gente pode melhorar e evoluir nesse quesito. Mas falando aqui do Kalou, essa primeira bola foi muito interessante. A bola vem nele, ele não precisa parar para ver o que vai fazer. Ele já sabe o que vai fazer. Ele antevê qual é o passe necessário. Isso vai ser realmente muito interessante da gente observar à medida que o Kalou for ganhando esse ritmo de jogo, for atuando nas partidas do Botafogo. O segundo lance também foi um passe importante. O Kalou faz uma tabela rápida com o Nazário, já dentro da grande área, e o Nazário então finaliza rasteiro cruzado, mas o Wilson infelizmente fez a defesa, com o pé. São 2 lances importantes na partida com participação direta do Kalou, o que demonstra um jogador que tem lucidez, tem qualidade, sabe se posicionar, e à medida que for ganhando esse ritmo de jogo, vai se soltar cada vez mais. O terceiro lance que vale destacar em relação ao Kalou na partida foi logo a primeira bola dele no jogo. A bola veio nele, ele estava ali próximo da meia-lua e dali ele já emendou direto pro gol. Já finalizou em direção ao gol do Curitiba para testar o goleiro adversário. Esse é um ponto muito importante de se destacar porque o time do Botafogo finaliza muito pouco de fora da área, de média e longa distância. E nessa partida, a primeira coisa que o Kalou fez foi mandar em direção ao gol testando o Wilson. É excelente isso. Se você já começa a partida buscando testar o goleiro adversário, buscando ver se ele está ligado, se ele está realmente atento ao que está acontecendo, você pode ali surpreender. E o Kalou não pensou 2 vezes. Recebeu, virou e bateu pro gol. A gente ter um jogador que tem esse pensamento, tenho que ir em direção ao gol, vai ser muito importante. Todos os demais jogadores ali do nosso setor ofensivo têm que aprender com ele, porque sinceramente isso faz muita diferença. Você tem que ter sempre o gol como meta, como objetivo. Tudo que a gente faz na construção do jogo tem que nos levar ao gol adversário. Isso a gente vê que falta ao time do Botafogo, mas com a presença do Kalou, acredito que isso possa começar a mudar. Não sei se vai ser o Altuori o responsável por essa mudança, tem gente que já começa a pedir a cabeça do treinador, a pressão está aumentando. Agora, um ponto aqui que eu quero destacar, que não diz respeito ao desempenho do Kalou, mas sim a parte tática do jogo, é que sinceramente não tem a menor condição da gente ficar exigindo que o Kalou fique correndo atrás de lateral. Em diversos momentos da partida, a gente viu o Kalou fazendo a recomposição, indo lá perto da nossa grande área para poder ajudar na marcação. Em condições normais, eu diria que isso não tem nada demais. Só que é um absurdo você pegar os 2 principais jogadores e você ficar exigindo dos caras que eles acompanhem o meio adversário, o lateral adversário. O Honda na cabeça de área se desgasta uma barbaridade para conseguir cobrir os espaços. Ele que não é um volante marcador, ele tem que compensar essa falta de costume de ser um cara marcador ali na cabeça de área, correndo mais. Ele se desgasta mais e aí ele participa pouco do ataque. A mesma lógica se aplica com o Kalou. Você tem um cara de nível mundial, que tem qualidade mais do que comprovada nas principais ligas do futebol mundial, e aí você vai colocar o cara aqui no futebol brasileiro, já aos 35 anos de idade, para ficar correndo atrás de lateral, desgastando ele à toa dessa maneira. Malandro, coloca o Bruno Nazário para correr atrás, coloca o Pedro Raul para correr atrás, faz esses caras marcarem pelos 2 principais jogadores do nosso time. São os 2 caras mais técnicos, têm mais qualidade, visão de jogo, e aí você vai desgastar os 2, fazendo eles correrem atrás do marcador, não faz sentido. O Paulo Autuori precisa pensar nesse posicionamento. Como que sem a bola o Botafogo vai se posicionar para eu desgastar o mínimo possível tanto o Kalou quanto o Honda? Esse é um ponto aqui que está sendo muito ruim. O Honda tem se desgastado um absurdo já há algum tempo. Tanto é que ele não está nem conseguindo emplacar a sequência de partidas. No intervalo muito curto ele teve que ser poupado, sinal de que a parte física realmente não está legal.
E o mesmo pode acontecer com o Kalu, que deve naturalmente ser poupado pelo tempo que ele ficou sem jogar uma partida oficial, mas que isso não pode ficar se repetindo toda hora. A gente tem que saber explorar os dois principais nomes do time do Botafogo na fase ofensiva, não desgastando eles na fase defensiva. Na fase defensiva, coloca a garotada para correr pelas coroas. A verdade é essa. Você deixa o Honda e o Kalu ali só fazendo a cobertura, marcando por zona, mas não fazendo eles correrem, voltarem aqui o tempo inteiro. Aí o Honda, por exemplo, tem que ficar indo de área a área e você vai fazer a mesma coisa com o Kalu. Vai matar os dois correndo atrás do adversário. Não tem condição, na minha opinião. Enfim, eu gostei da estreia do Kalu, acho que ele, considerando que está muito tempo sem jogar, teve sim uma boa participação, esteve envolvido nos principais lances da equipe do Botafogo nessa partida, não foram muitos, a equipe criou muito pouco, já falei isso na análise pós-jogo, a gente teve uma criação muito pobre novamente, mas nos principais lances, o Kalu esteve envolvido e o Honda naquela finalização, a partir do momento que ele se posicionou um pouco mais à frente. Se a gente pode tirar uma lição dessa partida, pelo menos nessa parte tática, é que Honda e Kalu não podem ficar se matando de correr atrás de marcador. Na hora que a gente estiver sem a bola, é a gente armar o time de tal maneira que esses dois jogadores não precisem se desgastar nessa fase do jogo. A gente tem que deixar a energia dos caras, a qualidade dos caras florescer, onde justamente eles podem fazer mais diferença. Perto da área do adversário, criando jogadas, fazendo infiltração, finalizando de longe, enfim, aquilo que o Botafogo tanto necessita. E você, Fogão, gostou da estreia do Kalu? Acredito que ele fez uma boa partida, principalmente considerando essa questão da falta de ritmo. E você também concorda comigo que não tem condição da gente ficar desgastando os dois principais nomes do nosso time para ficar correndo atrás do adversário? Deixe seu comentário aqui embaixo porque a sua participação é muito importante. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, o botão tá logo aí abaixo, clica depois no sininho para ativar todas as notificações. Dessa maneira você não vai perder nenhuma novidade. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.